gente pequena, gente linda. Vamos trabalhar mais um pouquinho história? Vamos lá. Abra o seu livro de história nas páginas 134 e 135. Sim? Então vamos lá. Nós vamos hoje falar sobre as escolas ainda, tá? Agora a gente vai falar sobre uma viagem por meio das escolas. Vamos falar de vários tipos de escola, tá? E aqui na nossa página do Vasculhando Ideias, vocês abram, por favor, as duas páginas juntas, assim, né? Ó, tá? E aí você vai observar a primeira foto, vai observar a segunda foto. E agora, descreva essas imagens. O que vocês estão vendo nessas imagens? Nós vamos conversar na hora da live, não é? Então, para início de conversa, a primeira imagem é a imagem de uma sala de aula do passado. E a segunda imagem é uma sala de aula, não é do presente, né? Porque a do presente agora, a sala de aula está vazia, né? Mas é uma imagem mais recente que nós temos, né? Das salas de aula. E por que está vazia agora? Muito bem, por causa da pandemia, não é? Então as salas de aula, infelizmente, né, estão vazias. Muito triste isso, né? Porque nós gostaríamos de estar lá, né, na escola, conversando, brincando, né? Ontem mesmo, na hora da live, tinha gente falando a respeito disso, não era? Então, na aula passada, aliás. Então, realmente dá muita saudade na gente. Agora, outra pergunta do nosso Vasculhando Ideias. Quais são as diferenças entre as imagens? Você tá vendo? Tá conseguindo observar? Muito bem. A diferença é as cadeiras, ou as diferenças são, né? As carteiras, a maneira de organizar a sala, a maneira do professor se comportar, se portar diante da turma, a maneira de dar aula. Inclusive, hoje em dia, já está bem diferente, não é? Tudo que nós estamos fazendo online. Estamos fazendo nossas videoaulas, estamos fazendo nossas lives, não é mesmo? Isso. E as semelhanças que temos aqui? Temos alunos, temos professores, que mais? Carteiras, né? O quadro não é mais o mesmo, né? Qual das imagens mais se parece com a sua sala de aula? Aí você vai pensar. A nossa sala de aula era mais parecida com essa primeira imagem ou com a segunda imagem? Muito bem, com a segunda imagem, não é? Hoje, infelizmente, ela está vazia, mas eu tenho fé em Deus que ela não ficará vazia por muito tempo, não é? Que nós vamos voltar o mais rápido possível para as nossas salas de aula, não é mesmo? É isso que a gente está pedindo a Papai do Céu. Na página... Vamos lá, agora vira, por favor, na página 136. Virou? Para início de conversa. Cada escola é uma escola. Como assim? As escolas mudaram muito ao longo do tempo. Já vimos que as transformações ocorreram em vários aspectos, desde os materiais escolares até a construção dos colégios, os professores, não é, gente? O dia a dia do colégio, tudo vai mudando de acordo com o tempo, certo? Aí nós estamos vendo um garotinho numa sala de aula conversando, né? E o professor falou com ele o quê? Vamos ler juntos? Hoje é possível encontrarmos duas escolas iguais no mundo? E ele perguntou para o aluno. E o aluno começou a imaginar, a pensar. Será?
que existe duas escolas iguais no mundo? Iguais não, né, gente? Porque, inclusive, né, não são as mesmas pessoas, não são os mesmos espaços, não é? As didáticas, né, a maneira de dar a aula. Então, tudo vai mudando, tudo vai mudando. Aí, na página 137, começa o que mesmo? Quem pode me falar? A linha do tempo que vai contando pra gente como foi evoluindo a escola, né? Aí tem o tema Uma Breve História da Educação. Até então, nós estamos conversando muita coisa a respeito da educação, das escolas, dos professores, não é mesmo? Vamos fazer essa leitura aqui? Olha só, algo mais próximo do modelo de escola que conhecemos hoje surgiu, sabe aonde? Leia pra tia. Na Grécia Antiga. Olha isso, não é? Platão, que é essa imagem que tá aí, sabe? Essa estátua dessa pessoa, né? Criou um espaço chamado de academia, olha só, hein? Onde se discutiam filosofia, tá? E o aprendizado se dava por meio de diálogo entre o professor e o aluno, sempre gerando novos questionamentos. Então, nessa época, né, as pessoas se reuniam para estudar filosofia e aí eles ficavam fazendo perguntas, né? Eram perguntas e respostas com os professores. E ali crescia o conhecimento da juventude, certo? E aí, a partir da Idade Média, olha isso aí. Vamos ler juntos? Então vamos. A escola passou a ser ligada à Igreja Católica. Por quê, gente? Vocês sabem? De modo que alguns padres começaram a se especializar na tarefa de ensinar. Na aula passada mesmo, nós estudamos a respeito de quem? De um padre que criou o quê? A primeira escola no Brasil. Vocês lembram que nós estudamos isso? E esse padre, Manuel, né, da Nóbrega, ele começou a alfabetização no Brasil. E o que acontecia nessa época, gente? As crianças iam aprender a conteúdos escolares, mas a intenção, como era um padre que dava aulas, ele queria também ensinar sobre a religião católica às crianças. Então, não era só o ensinar, né, escolar, também tinha essa parte religiosa. Então, ensinava-se também a religião católica às crianças. E no Brasil, a primeira escola surgiu na Bahia em 1549 e era destinada apenas às crianças de famílias ricas. Não eram todas as crianças que iam à escola, era só as crianças das famílias ricas. E naquela época tinha escravos. E o que acontecia? Os escravos eram proibidos de frequentar e as mulheres recebiam uma educação mais básica, voltada à atividade doméstica. As mulheres aprendiam a coisas assim, a respeito das casas, de casa, de cozinhar, de cuidar da casa, de cuidar do marido, essas coisas, né? Quando não tinham os escravos para fazer, isso aí bem mais para frente. Então as moças eram educadas para serem donas de casa, tá? E na página 138 vem contando, né, sobre como era que as crianças iam até a escola. Olha lá, antigamente as crianças acompanhavam seus pais em quase todas as atividades.
Quem cuidava da sua educação eram quem? Os familiares, tá? Eram os familiares que normalmente ofereciam uma educação bastante rígida, mais voltada para as questões práticas do cotidiano. Era aprender a fazer as tarefas mesmo de casa, sabe? Na verdade, estudar mesmo era difícil, não era prioridade, não tinha tanta importância para as famílias. Por um longo tempo, né, um período, as escolas foram divididas por gênero, de modo que havia meninos, escola para meninos e escola para meninas. Nós estudamos isso outro dia, lembra? Exatamente. Aí, o que acontecia? Apenas a partir da década de 1870, algumas escolas passaram a ser compostas de meninas e meninos juntos. Contudo, sabe-se que até o ano de 1950, as meninas ainda enfrentavam obstáculos para serem matriculadas nas escolas, porque se achava que as meninas não precisavam estudar, não precisavam aprender, e elas tinham que saber cuidar da casa, cuidar do marido, dos filhos, né? Era o pensamento, né, da época. Pouco mais de 20 anos depois, chegaram à escola mais próxima da que temos hoje, com salas mistas, quer dizer, com meninos e meninas, disciplinas iguais para meninos e meninas, né? Troca de experiências entre professor e aluno, porque até então o aluno não podia falar com o professor. Ele tinha que entrar, participar da aula, fazer tudo que o professor falava, mas o aluno não falava, que era falta de respeito, tá? Então não podia se manifestar, como hoje vocês conversam o tempo todo com a tia, e nessa época não podia não, tá? Era falta de respeito, tinha só que ouvir e fazer o que o professor ou a professora falava. Era muito rígida a educação nessa época, sabe? Ok. Agora eu vou pedir a vocês que vocês pausem, tá, o vídeo, que vocês leiam a página 39 e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre o Brasil e suas escolas. Gente, muito bacana essa história, hein? E aí a gente começa a saber como estava funcionando a escola no Brasil nessa época, ok? Então vai lá, faz a sua leitura, daqui a pouco a gente volta para a gente ler juntos e conversar sobre o assunto, ok? A tia também vai pausar um pouquinho. Então, você leu? Muito interessante, não é? A história das escolas no Brasil. A primeira escola é a escola quilombola em Itamaracaiuá. Difícil esse nome, hein? Onde, gente? Lá no Maranhão. E falando em escolas quilombolas, o que vocês aprenderam com a leitura que vocês fizeram? Vamos ver? Os quilombolas, que são descendentes de quem? Que nós estudamos? Os africanos, né? Eles, além de estudarem tudo que toda criança estuda, português, matemática, história, geografia, né? E assim por diante, eles ainda estudam sobre a cultura do povo africano, certo? Então, eles são educados também para aprenderem e passarem de geração em geração a cultura africana, certo? Agora, a escola indígena no Brasil. A escola indígena no Brasil é mais ou menos a mesma situação dos quilombolas. As crianças estudam, as crianças que vão à escola. Tem tribos que não vão à escola, né? Eles só aprendem na tribo
as coisas que são passadas dos mais velhos para, né, para os menores, para os filhos. E eles, quando vão à escola, quando tem escola na tribo, eles, além de estudarem todo o conteúdo que vocês também estudam no Colégio Bittencourt, e eles também aprendem a respeito da cultura da sua tribo, para que aquela cultura não acabe, tá? E vá se passando também de geração em geração. São muitos costumes indígenas, às vezes até aqueles que nós nem conhecemos, porque são coisas assim relacionadas a cada tribo. No Brasil existem muitas tribos indígenas. Existem tribos que ainda não foram nem descobertas, de tão lá mesmo para dentro do Brasil, lá nas matas, às vezes matas que as pessoas ainda não chegaram, só eles conhecem, tá? Então tem toda essa situação, tá? Agora, virem, por favor, na página 140. Diálogo com o presente. Então, vamos ver? Leitura com a tia. Conhecendo a educação pelo mundo. Então, prestem bem atenção que nós vamos conhecer a educação de vários países. Nós vamos entender como funciona, tá? Ok, leitura. É por meio da escola que conhecemos tudo aquilo de que precisaremos para exercer plenamente nossa cidadania. É enorme a diversidade de escolas ao redor do mundo. Diversidade, são várias, diversas escolas, diferentes escolas ao redor do mundo. Então vocês vão observar aqui, né, um desenho do mapa mundi, né? E focando em algumas escolas. Olha essa primeira escola, Boston, nos Estados Unidos. Então, vocês observem bem essa gravura, né? Essa imagem. Depois, Rabat, onde é? No Marrocos. Olha só como são as salas de aula. E aí, vocês vão ver também a questão do uniforme, da arrumação da sala de aula, né? Agora, no Reino Unido, olha isso. Olha como eles ficam. Olha como eles se vestem. Olha como eles sentam. Olha como eles são organizados na sala de aula. Vamos ver a outra? Manacapuru, no Amazonas. Agora aqui já está falando do Brasil. Olha o nosso mapa aí, né? O mapa do Brasil, que a gente tem que conhecer em todo lugar que a gente for, que a gente vira o desenho do mapa do Brasil, a bandeira do Brasil, nós brasileiros precisamos saber identificar, certo? Ok, aí vocês vão prestar atenção. Depois, outra escola, Bujurama, sabe? Eu não sei se eu tô falando certo. Bujunra. Bujunra. Onde fica essa escola, gente? Burundi. Olha isso. Outra, Cabut. Onde? No Afeganistão. Olha isso. Aí as moças, olha, todas, né, com véu, essas coisas assim, né? E em Tóquio, no Japão, olha só, eles estão sentados, né, em grupos. Então, cada escola tem o seu jeito de ser, né? Cada escola tem a sua maneira de mostrar e de apresentar a educação às crianças. Bem, aí na página 141, vamos ler atividade 2? Então vamos. Complete o quadro a seguir. Se necessário, peça ajuda a um adulto ou a uma adulta. Aí você vai olhar lá no mapa mundi e você vai colocar a imagem de que país é. Então vai ter que fazer o quê? A consulta lá no mapa mundi, né? Você pode trabalhar até com o livro aberto assim, ó. Porque aí você faz a pesquisa e escreve aqui.
Então, vão pelos nomes primeiro dos países. Então, o primeiro, então você vai lá, olha e escreve aqui. Depois tem imagem 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vocês vão escrever o nome dos países. E do outro lado, né, como é uma resposta pessoal, você vai analisar as imagens e você vai dizer o que mais chamou sua atenção nessas imagens aqui das salas de aula, tá? Então são respostas pessoais. Na hora da live, a tia vai perguntar a vocês, vai perguntar assim, né, por nomes, cada um vai dizer o que achou de mais interessante nas escolas desses países que estão citados aqui na página 140. Então, vocês estão vendo? Existem semelhanças e existem diferenças, certo? Agora, na página 142, tem a hora de organizar. Essa hora de organizar é importante porque aí envolve os assuntos que foram estudados até agora, certo? Então vamos lá, leitura número 1. Você pode ler com a tia? Então vamos ler. Se você pudesse propor uma mudança que, em sua opinião, melhoraria a educação no mundo, qual seria? Então também é uma resposta pessoal, né? Então, qual seria a mudança para melhorar a educação no mundo? O que você pensa? Tá? Então você vai pensar, você vai conversar com um adulto na sua casa, vai trocar ideia e depois você vai colocar sua resposta aqui. É uma resposta pessoal, mas você hoje já está no 2º ano escolar, né, gente? Você já sabe dar uma opinião a respeito da escola. Vocês já estão na escola também, já tem um tempinho, desde a escola infantil. Então você vai saber dar uma opinião a respeito. Tá bem? Ok. Agora tem a nossa amiguinha Betina aí, né? Com a palavra inovação. Vamos ao nosso bate-papo? Então vamos lá. Explique para a turma e para a professora a mudança que você propôs, destacando como poderia ajudar as crianças a aprenderem mais. Na hora da live, vocês vão poder colocar as suas ideias. Combinado? Então anota, faz direitinho. Toda vez que você precisar pausar o vídeo, tá danado hoje com a tia, né? Que você precisar pausar o seu vídeo, você pausa, resolve e volta. Você faz o seu tempo, tá? Precisa estudar sim, precisa ler o livro sim, precisa ouvir, assistir ao vídeo, participar, ver as orientações da tia, tá certo? Tudo é importante. Então vamos lá? Agora esse número 3 eu tenho certeza que vocês gostam. Olha bem. Monte um cartaz com sua ideia, essa ideia que você teve lá no número 1, outra resposta pessoal, né? Explicando as melhorias que sua mudança poderia causar. Capriche, pois ele poderá ser exibido em toda a escola. Infelizmente não, né? Mas aí pelo menos vai ser exibido na hora da live, vocês vão mostrar para a tia, vão mostrar para os coleguinhas, tá bem? Não deixa de fazer não, para você mostrar na hora da live, tá? Bem, se preferir, use o espaço abaixo para criar um rascunho do seu cartaz. Então, o que nós vamos combinar? Você vai fazer o seu cartaz aqui nesse retângulo, já que a gente não vai fazer a exposição. E aí, na hora da live, a gente conversa sobre essa situação, tá bem? Sobre o cartaz que você fez, qual a sua ideia, combinado? Ok. Vamos olhar lá na página 143, tá? Aí você faz o seguinte, pausa o vídeo, faz a sua atividade, depois você segue com a tia, tá bem? Então tá. Vamos lá, página 143. Conheça 2 modelos de escola. Gente, muito bacana. Olha só, a Green School, tá? E a Quest to Learn. Olha isso, gente. A primeira escola é uma escola que foi criada em Bali, lá na Indonésia, um país bem distante do Brasil.
Ela é toda construída e equipada com materiais naturais, tá? Naturais. Olha bem, ela não tem parede, ela tem a estrutura de bambu, né? E ela tem um telhado, de repente, feito de palha, né? Que é o que nós estamos vendo aí. Mas acontece que todas as aulas têm como foco a sustentabilidade. Nada é descartado, nada é destruído, tudo é sustentável, tá? Bem, para quê? Para não destruir o nosso planeta. Ok, e o que os alunos estudam nessa escola, gente? Olha, mesma coisa que a gente estuda, só que além do que a gente estuda, eles estudam um comportamento diferente um pouco do nosso. Vamos ver o que eles estudam? Leiam com a tia. Aulas de inglês, matemática, ciências, arte, música, reciclagem e meio ambiente, porque eles estão lá na natureza, né? Então eles vão aprender a cuidar da natureza lá onde eles estão, certo? Eles têm o espaço para estudar, né? Sobre isso. Agora vamos ver na outra escola, Quests to Learn. Olha lá, essa escola é em Nova York, presta bem atenção. E onde fica Nova York? Nos Estados Unidos, na qual são disponibilizadas todas as disciplinas também, todas. Tudo que você estuda, eles estudam lá também, tá? Porém, olha só, eles utilizam jogos como ferramenta de aprendizagem. Eles aprendem tudo a partir de jogos, né? A escola tem essa forma de ensinamento. Todos os conteúdos são trabalhados com jogos, ou eletrônicos ou não, tá? Ok. Por meio de missões a serem cumpridas, os alunos aprendem a compartilhar seus conhecimentos o tempo todo, tá? Eles compartilham um com o outro o que eles aprendem. Tá certo, gente? Então vamos ver. Você acha possível aprender com temas relacionados com o meio ambiente ou jogos? É possível aprender? Claro, claro que é, não é? A gente não tem jogos nos nossos livros? Tem, né? Só que lá nesse lugar, né, lá nos Estados Unidos, tudo é a partir de jogos, né? Então, aqui na nossa escola, né, no Colégio Bittencourt, nós temos os momentos dos jogos, nós temos os momentos da brincadeira, um momento de escrever, de ler, de estudar, né? Então, nós temos os momentos para fazer as coisas, cada um no seu momento especial, certo? Então, você vai marcar sim, né? B. Você se lembra de algo que aprendeu por meio de jogos ou outra forma diferente do que você costuma aprender na escola? O que foi? Olha, como que nós aprendemos às vezes algumas coisas? Fazendo o jogo da garrafa, fazendo o jogo da tabuada, o jogo da girafa, né? Aquele que nós fizemos do chicotinho queimado. São vários jogos também que nós estudamos, certo? E aí você aqui pode colocar o que você gostou de fazer, tá? É sua preferência. E aí você comenta a respeito, tá bem? Aí você faz o quê? Hora de pausar o vídeo para responder, certo? Ok. Depois você continua com a tia. Página 144, um passo a mais. Vamos ver o que um passo a mais quer trazer para nós? Então vamos. 1. Você conheceu neste capítulo escolas muito diferentes. No entanto, toda escola pretende auxiliar seus alunos e alunas a aprenderem cada vez mais, não é verdade? É o principal objetivo do colégio, né? Que vocês aprendam e aprendam cada vez mais, certo? E de formas diferentes, né? Escreva uma frase que resuma a importância da escola para você. Por que a escola é importante para você? Para os alunos, né? Então, é pessoal, você vai escrever a sua frase.
começando com letra maiúscula e terminando com pontinho final, certo? E o nosso colégio, que é um colégio tão querido, tão amado, eu tenho certeza que vocês vão fazer frases lindas, frases assim maravilhosas em relação ao colégio, em relação à aprendizagem, né? Nesse momento difícil que nós estamos passando. Tudo está sendo feito para ficar, né, mais ou menos dentro do normal, não é? Os estudos. Vocês têm a tia todo dia falando para vocês, tem a tia todo dia conversando com vocês. Então, tudo isso é muito bacana, não é? Número 2. Aí você pausa o vídeo e responde, tá? Resposta pessoal. Cite 2 mudanças que aconteceram na escola ao longo dos tempos. Aí você vai pensar lá no início que a gente falou sobre como eram as escolas no passado, né? E o que mudou. Então vocês vão falar de, qual é a palavra nova? Ruptura. E a outra palavra, são 2 palavras novas. Ruptura e permanência. Tá? Aí também é pessoal, você vai ver o que é que vai te chamar a atenção para você responder a essa pergunta, ok? Vamos pro 3? Aí você pausa e responde, tá? A tia tá seguindo, não tá pausando, mas você pausa e responde e depois a gente conversa sobre a sua resposta, tá bem? Conversa. Ah, tenho dúvida, tia. Conversa com alguém da sua casa, quando eles estudavam, como é que era. Aí você vai pegar e vai criar a sua resposta, de acordo com o que você leu, com o que você ouviu da tia, com o que você pode ouvir dos seus familiares. É muito bacana fazer essa troca, tá? Número 3, vamos? Escolha uma pessoa adulta da sua família e peça a ela que responda as questões abaixo. Pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser uma irmã mais velha, um irmão mais velho que você, tá? Para você fazer essa entrevista. Pode dar o livro para a pessoa responder. E na hora da live a tia vai fazer pergunta, claro, né? Então vamos ver as questões. Quanto tempo ela passava na escola? Então a pessoa vai fazer uma frase respondendo, né? Qual era a sua disciplina favorita? Olha que bacana! Quais são as semelhanças entre a escola que ela estudou e a escola que você estuda hoje? Então a pessoa da sua casa sabe como é que é a sua escola, né? Seu pai, sua mãe, alguém da sua família, tá? E a letra D, quais são as diferenças entre a escola que a pessoa estudou? Quais as diferenças agora? Lá antes foram as semelhanças, né? Agora, as diferenças entre a escola que ela estudou e a escola que você estuda. Então, tem semelhanças, o que é parecido, né? E tem as diferenças, coisas que são diferentes, né? A própria palavra já está dizendo. Depois que você fizer a entrevista, agradeça a pessoa, né? Aquelas palavrinhas mágicas que você conhece. Página 145, vamos lá? Ok, para ir além. Aí, olha só, na hora que você fizer a entrevista, pausa o vídeo, para depois você vir para outra página, combinado? Aí você volta para fazer a página 145 com a tia, tá? 4. Você conheceu várias escolas, tanto do passado como do presente. Agora faça um desenho representando a escola que você considera ideal. Qual? Você escolheu alguma? É o Colégio Bittencourt? Não me diga! Ou é outra escola que você leu aqui? Green School. E tem outra, a tradicional. Qual seria? Aí é uma resposta pessoal, você vai dizer, né? Bem, aproveite o espaço e capriche, pois você poderá apresentá-lo para o restante da turma. Então, você vai desenhar aqui a escola que você acha a escola ideal. Dá uma olhadinha em todas as páginas que a gente estudou até aqui, tá? Compare com a nossa escola, né? E aí você vai pensar qual você vai escolher. E aí você vai desenhar aqui, vai colorir. Porque quando a tia pegar o seu livro para corrigir, aqui a tia quer botar aquela boca feliz, maravilhosa que vocês já conhecem, um carimbo de parabéns para vocês.
E tudo isso vale nota, tá? Então capriche, faça o seu livro com a letra bem bonita, tudo colorido. Depois, como essa página aqui é a última página do livro de história, então o que que vocês vão fazer? Vocês vão olhar, vão folhear o livro todinho, desde onde começou a nossa aula de história desse bimestre. E você vai ver se tem alguma coisa sem fazer, sem colorir, tá? Aí você bota tudo em dia. Combinado? Então tá bem, ó. Beijo no coração, adorei esse conteúdo, porque é muito bom a gente falar do colégio, não é? Da história que a gente conhece, tá bem? Tchau, tchau, até a próxima aula de história, que eu vou dizer como que a gente vai fazer, já que o livro acabou hoje, tá bem? Ah, sabia que você ia dizer, tia, vai usar o caderno? Claro, o caderno é para quê? Muito bem, para a revisão. Então tá bem, até a próxima aula. Beijinho no coração. Tchau!